Olá, aqui é o professor Flávio Coutinho do Cefet-MG e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o código seminal do Ray Tracer que a gente vai construir para a disciplina de computação gráfica. Assim que você baixar o código, poderá escolher uma linguagem para poder trabalhar. Estão disponíveis pelo menos as linguagens Java e C++. Inclusive tem um link aqui na descrição para poder baixar o código. Após descompactá-lo, você poderá ver uma pasta chamada Ray Tracer contendo os arquivos de entrada, são 7 arquivos no total, as imagens com as saídas esperadas para cada uma dessas entradas, pastas contendo código em diferentes linguagens e um arquivo com o nome autores.hjson que deve conter o seu nome, qual a linguagem foi escolhida, além de marcar todos os itens que foram implementados, se tiver feito algum extra. Começando por esse arquivo, abre ele num editor de texto e edite neste campo autores, colocando o nome dos integrantes, dos autores que estão fazendo esse trabalho. Se for apenas um autor, você vai ter que tirar essa vírgula e esse segundo. Defina também a linguagem que foi usada. Se for Java, você vai colocar Java. Se for C++, você vai colocar CPP, que é o nome da pasta da linguagem. E aqui nesse campo implementações, marque o que foi implementado das coisas obrigatórias e extras. Então, se você fez a colisão com esfera, você vai colocar true. Aí aqui não foi feito com plano, círculo, triângulo, cilindro e obj, tudo falso. E para a segunda semana você também vai fazer a mesma coisa. Os arquivos de entrada, como cenasimples.txt, definem cenas contendo objetos, fontes de luz, uma câmera, materiais e pigmentos. E eles têm este formatinho aqui. O Ray Tracer que a gente está criando é um programa de linha de comando. E ele recebe como argumento o caminho para um arquivo de entrada que deve ser usado. O programa deve abrir esse arquivo e entender o que essa cena contém. Depois disso, ele começa a lançar raios para cada pixel da imagem que deve ser gerado de saída. Essa parte de abrir o arquivo de entrada, ler e entender o que está lá dentro já está implementada no código que foi disponibilizado. Agora vamos dar uma olhada no código. Vou escolher Java e, portanto, vou usar o NetBeans. As classes estão divididas em alguns pacotes, sendo que os mais relevantes são este aqui, Ray Tracer, raytracer.scene e o raytracer.scene.object. Vamos dar uma olhada no fluxo principal de execução do programa, o que acontece assim que ele é executado. Assim que o Ray Tracer é invocado, a classe main.java é executada. Em seu método estático main principal, a cena de entrada é lida e um objeto do tipo scene é devidamente preenchido. Em seguida, ele invoca o método renderScene do Ray Tracer, passando a cena como um argumento e tendo como retorno essa matriz de cores aqui. Uma vez que todos os raios foram lançados dentro desse método renderScene, a gente pode salvar a matriz de cores em uma imagem PNG e aí o programa termina. Antes de executar o programa para testar, a gente tem que escolher qual que será a cena que o NetBeans passará como argumento de linha de comando. E a gente pode fazer isso utilizando essa caixinha de seleção aqui, ó. Por exemplo, a cena simples. Se eu executar o programa, ele está me dizendo que leu esta cena e que gerou o arquivo cenasimples.png. Indo até a pasta, eu vou ver que a cenasimples.png está aqui e aí eu posso compará-la com o objetivo e ver que está bem diferente. A imagem deveria ter mostrado essa esfera verde num fundo preto, mas ficou toda azul, porque essa é a cor do fundo que está definida dentro do código do Ray Tracer, você vai ter que mudar isso. E o método que verifica se um raio atingiu uma esfera está sempre retornando indevidamente que não acertou nada. Inclusive, esse é o exercício da primeira parte do trabalho, implementar a verificação de interseção de raio com esfera. Uma classe bastante utilizada no programa é a Vector3, que está dentro desse pacote Math. Ela é usada para representar tanto um ponto no espaço, quanto um vetor geométrico, ou até mesmo uma cor. Ela possui escalares x, y, z,
além de várias funções da geometria afim e euclidiana implementadas. Por exemplo, soma de vetores, multiplicação por escalar, diferença entre pontos, o valor da norma, normalizar o vetor, o produto escalar entre vetores, o produto vetorial. Então, ao usar instâncias dessa classe Vector3, você pode e deve utilizar os métodos que já estão implementados. De volta à classe main, podemos ver que o método renderScene da classe RayTracer retorna uma matriz de Vector3. Nesse caso, cada Vector3 está representando uma cor, logo, aquele x, y, z representam red, green e blue. Adentrando esse método renderScene, a gente está dentro da classe RayTracer. Esse método itera nos pixels da imagem que estamos gerando, ou seja, um for dentro do outro, lançando um raio para cada um desses pixels. O lançamento é realizado, por sua vez, pelo método castRay, que veremos a seguir. Dentro de castRay, que recebe a cena e o raio que está sendo lançado, é necessário determinar qual que é o objeto mais próximo da origem do raio que foi atingido por ele, se algum. Lembrando que pode haver vários objetos, em caso de você ter um objeto atrás do outro. Para tanto, a gente tem que iterar na lista de objetos da cena, perguntando para cada um se este raio o atinge. Caso não atinja nenhum objeto, o castRay retorna simplesmente a cor de fundo. Do contrário, esse método retorna a cor do pigmento desse objeto mais próximo que foi atingido. A imagem está sendo gerada toda azul, mais uma vez, porque esta cor de fundo está definida como azul, e também porque o método intersectWith está sempre retornando que não houve colisão, sem fazer nenhum tipo de verificação. É esse método da classe sphere.java que deve ser implementado na primeira parte do trabalho. Na segunda, em vez de retornar simplesmente a cor do pigmento do objeto, vamos considerar as fontes de luz que estão na cena e implementar a equação completa de Phong. Se nós adentrarmos esse método intersectWith, iremos até a classe Object, que representa um objeto qualquer da cena. É uma classe abstrata, visto que queremos ter vários tipos de objetos, como esferas, planos, triângulos, cilindros, etc. E cada um precisa ter a sua verificação de interseção com raios de maneira diferente. Logo, o método intersectWith é um método abstrato. Como todo tipo de objeto precisa saber implementar essa verificação de interseção com raio, podemos usar herança, ou seja, objetos dos vários tipos herdam desta classe Object, e também polimorfismo, fazendo com que o programa trate os objetos da cena sem saber as especificidades de qual é o seu tipo dinâmico, ao apontar apenas para as instâncias genéricas de Object. Portanto, além da classe Object, há também uma classe concreta que herda de Object para cada tipo de objeto da cena. Então temos o Object aqui, esfera, plano, triângulo, círculo e cilindro. Podemos vê-las no diagrama de classes, sendo que todas herdam de Object. E é interessante perceber também que existem relações entre os tipos de objeto. Por exemplo, um cilindro possui dois círculos, topo e o fundo dele. E um círculo e um triângulo possuem um plano. Mas o que interessa inicialmente é apenas a esfera. Ela é definida por um ponto representando seu centro e um escalar indicando o raio. E ela deve implementar o método abstrato intersectWith, que foi herdado da classe Object. Visualizando a classe Sphere, podemos ver que o método intersectWith está retornando um objeto do tipo RayResponse, que é uma resposta de interseção com raio, que sempre diz que não houve interseção. Essa classe RayResponse contém um booleano indicando se houve interseção do raio, recebido como parâmetro, e esta esfera, e em caso afirmativo, qual é o valor de t na equação paramétrica do raio, qual é o ponto da esfera, ou seja, o xyz, que foi atingido pelo raio, e qual que é a normal da esfera nesse ponto. Todas essas informações precisam ser devidamente preenchidas nesse RayResponse, que é retornado pelo método intersectWith. E é aqui que deve ser realizado o exercício dessa primeira parte do trabalho. Lembre-se que a equação que deve ser resolvida para verificar se o raio atingiu a esfera
está descrita nos slides da aula e também no material complementar que eu disponibilizei. Ao fazer o exercício, lembre-se que a classe Vector3 implementa todas as operações de geometria que serão necessárias, e vale ressaltar também que esses métodos da classe Vector3 são imutáveis, ou seja, se a gente faz a soma entre dois Vector3, é retornado um terceiro Vector3 com o resultado, sem alterar os dois operandos. Lembre-se que antes de enviar seu trabalho, você deve preencher o conteúdo do arquivo autores.hjson, indicando, inclusive, se implementou itens extras no trabalho. Desejo a todos um ótimo lançamento de raios. E se você quiser saber como executar todos os testes de todas as cenas de uma só vez, da forma como o seu trabalho vai ser corrigido, segue para esse próximo vídeo aqui.